Vamos dar continuidade a essa saga da humanidade aí que já dura milhões de anos e que nós estamos vendo bem lá o comecinho, né? Quando o homem começou a descobrir quais eram as melhores formas de ele se organizar socialmente, como é que ele conseguiria viver melhor em grupo e tal. Já falamos sobre as divisões históricas, nas divisões periódicas da pré-história. Já falamos sobre essa discussão que existe aí se é correto ou não da parte dos cientistas usar o termo pré-história. E hoje, né, nós vamos falar aqui sobre algumas descobertas que foram essenciais, foram importantes para o que a gente convive, para o que a gente entende hoje de convívio social, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre quando o homem descobriu ou inventou a propriedade privada e o Estado, né? Duas coisas que são essenciais para a nossa organização social hoje. É a ideia de propriedade privada e a ideia de Estado. Estado, eu estou falando governo, como se organizar, como como criar doutrinas, né? Para a administração pública mesmo, né? Vamos falar dessas ideias, como elas começaram, como elas surgiram, né? na convivência humana. Primeiro, a gente está falando sim ali de toda aquela região que hoje nós chamamos de Oriente Médio, a divisão entre o encontro ali da Europa e da Ásia, e é ali, né, e a região da África também, e é ali que começam a surgir, sempre começaram a surgir nessa mesma região, os primeiros focos, né, de tudo. Né, a gente vai ver mais para frente, daqui a pouco, o surgimento da Mesopotâmia e do Egito, né, que são as primeiras civilizações mais complexas na história da humanidade, mas ainda naquele estágio de organização social que nós vimos na Idade dos Metais, né, que nós falamos na Idade dos Metais, o homem vai entender, né, ou vai sentir a necessidade, lembrando, tudo que o homem foi inventando para o seu convívio social foi através das suas necessidades. Então, o homem vai entender, a partir das suas necessidades, sobre a importância de se criar a propriedade privada. Por quê? Algumas regiões elas vão ser em alguns momentos assoladas pelas pestes, ou elas vão ser assoladas por pragas, ou elas vão ou secas. Há uma necessidade, há uma importância muito grande na posse da terra neste sentido, porque quem tem as melhores terras, obviamente, vai continuar produzindo melhor. E vem daí a necessidade de você ter a sua propriedade privada, algo que pertença, um pedaço da terra que pertença só a você. Algumas famílias, nesses processos, são obrigadas a abandonar a sua própria terra e migrar para outro, né? Então, é nesse caso que vai acontecer. As terras abandonadas elas vão ser incorporadas às terras de outras pessoas. Então, num determinado momento, né, vão existir aí famílias com grandes quantidades de terra e famílias que não têm terra nenhuma. Então, a desigualdade social que nós conhecemos, essa divisão de classes, os grupos mais ricos, os grupos mais pobres, também surge desse momento. Então, o que a gente pode entender? As desigualdades sociais, elas vão surgir junto com a ideia de posse de terra. Na evolução desse processo, a gente sabe, né? Vão começar a existir aí as brigas por posse de terra, as invasões de terra. Então, todo um processo que vai levar a evolução da sociedade para um estágio de guerras, invasões, grupos que tentam dominar outros grupos, tudo isso vem já deste processo. Todo processo na história da humanidade, na história da relação dos seres humanos, ele é evolutivo. Ele surge de alguma forma e ele toma tamanhos, dependendo da sua região. Ele toma tamanhos maiores ou menores, mas sempre processos evolutivos. Nada surge do nada. A gente está falando isso aqui, acho que desde a primeira aula. Um outro ponto importante para a gente falar é o surgimento das sociedades hidráulicas. Mais uma vez, vou repetir para vocês. O homem foi fazendo suas descobertas ou suas invenções de acordo com suas necessidades. Por que quem a gente chama de sociedade hidráulica? As sociedades hidráulicas são todas aquelas sociedades que começam a se fixar em regiões próximas dos rios, obviamente pela necessidade do uso da água doce, né? Que nem sempre é potável, mas o uso da água doce em algum momento. Então, várias sociedades, a gente vai ver depois, mais pra frente, que todas as grandes civilizações, elas vão surgir dessa forma, mas a gente pode citar para vocês aqui diretamente os próprios mesopotâmicos, que né, já falei, que vamos falar na próxima aula, os egípcios, as sociedades orientais, né, o surgimento da China, a Índia. Então, todas as grandes civilizações que a gente for falar
né, mais para frente, vocês vão ver esse traço de característica em comum. Surgiram em regiões próximas ali, beirando algum rio que fosse muito afluente, que tivesse água em abundância para abastecer todo mundo. Estamos falando de tudo: animais, irrigação das plantações, o consumo da água doce, né, o cozimento dos alimentos. Então, para tudo se há necessidade da água potável. Um outro ponto que é muito importante, e é talvez o produto, né, mais direto dessa evolução das sociedades, e é o que a gente fala aqui desde da primeira aula, quando a gente começou a falar do homem na pré-história e na antiguidade, é a invenção da escrita. Primeiro, que é tido, né, como um ponto, a invenção da escrita é tida como um ponto importante, inclusive, para definir a partir de quando se temos pré-história ou se temos história, para definir essa divisão. A gente já falou aqui sobre que o homem começa a se expressar com as pinturas rupestres, mas agora falando de escrita, propriamente dito, né? A organização de códigos que nós, na nossa sociedade atual, chamamos de alfabeto, fonemas, tal, como isso começou e que tipos de escrita existiam na antiguidade. É disso que nós vamos falar a partir de agora aqui neste vídeo. Vamos classificar primeiro a escrita, tá? A gente vai ter aí, falando de antiguidade, a escrita pictográfica, a escrita ideográfica e o alfabeto, né? A escrita com fonemas, nosso alfabeto, como nós temos hoje, inclusive. O que é que a gente vai entender como escrita pictográfica? Justamente aquelas pinturas rupestres na parede das cavernas. Aquilo é escrita pictográfica. Escrita ideográfica. Já viram aí as escritas japonesas da língua mandarim e tal? Essa escrita, ela é ideográfica. Nós temos símbolos que representam objetos, ou que representam pessoas, ou que representam expressões. E a escrita alfabética ou fonética é como nós conhecemos, né? Existe ali o símbolo que tem um som e que representa, no nosso caso, a gente sabe, né, uma letra específica. Esses três tipos de escrita, todos esses três tipos de escrita, eles remontam lá da Idade Antiga, né? Da pré-história à Idade Antiga, todos nessa fase aí da história, que é a maior fase da história da humanidade. Eu vou dar para vocês dois exemplos, né, de escritas que todos nós conhecemos e que, se vocês ainda não ouviram falar, vão ouvir muito daqui a pouco. O primeiro sistema de escrita organizado no mundo se chamava escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela vai começar como... Primeiro, ela é inventada com finalidades comerciais, ela é inventada pelos sumérios dentro da Mesopotâmia. Ela começa como uma escrita pictográfica, né? Só que depois, né, ela é mais organizada, mais pra frente, e ela acaba se tornando uma escrita alfabética, porque ali, cada símbolozinho daquele, ele tinha um som específico e ele representava uma letra específica. Por isso que existe uma evolução dentro desse tipo de escrita. A outra escrita de que nós precisamos e vamos falar é a escrita de hieróglifos, né, que é a escrita que foi criada no Egito. Tá aparecendo aí para vocês uma imagem de hieróglifos. A escrita de hieróglifos, ela, como falei, inventada pelos egípcios, né? É uma escrita de características pictográficas e ideográficas. Tá? Não chegou a ser desenvolvido nesse tipo de escrita egípcio um alfabeto, mas futuramente temos aí os grandes inventores, ou quem desenvolveu o alfabeto que nós usamos hoje, que é o alfabeto fenício. Os fenícios organizam, né, a partir de alfabetos que já existiam, eles organizam o alfabeto aí numa sequenciazinha e criam um alfabeto que nós conhecemos hoje. Obviamente, o alfabeto que nós usamos hoje, ele sofreu já algumas outras alterações depois do alfabeto dos fenícios. E nós passamos ao último ponto do nosso vídeo, que é justamente falar sobre a ideia de Estado, né? Falei logo no começo como o homem inventou, como o homem criou aí essa ideia de Estado. Então vamos lá, o Estado surge, né, na história da humanidade aí para organizar a vida coletiva, né? Obviamente, quando a gente tem o homem se tornando sedentário, uma melhoria na alimentação, vivendo ali com água sempre próxima, obviamente a população vai aumentar, vai haver um aumento populacional muito grande. E por conta disso, muitas pessoas com intenções, objetivos, ideias diferentes vão começar a habitar o mesmo espaço. Só que existe a vida coletiva, gente. E antes de inventar o que é a ordem do que pode e o que não pode fazer coletivamente, né, qualquer um fazia o que queria. Então, para organizar o trabalho em grupo,
a ideia da alimentação, da organização de espaço, das construções para facilitar ali o ir e vir das famílias que viviam no mesmo ambiente, passou-se a ter a ideia, né, de ter líderes, né, na região para dar determinadas diligências. Entre elas, vamos voltar a falar da ideia da propriedade privada, decidir aí a quem cabia cada parte, né, da terra, do trabalho em grupo, da organização num todo. Então, a ideia, como falei mais uma vez, essa ideia aí do Estado, né, de quem administrasse, né, quem tivesse mais voz ali para administrar o todo da região, surge também da necessidade do homem de se validar, né, de validar a sua ideia, de validar a sua posse, de validar aí os seus interesses e qual seria o seu lugar dentro do andamento daquele convívio em grupo. É isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Façam as atividades, coloque suas dúvidas aqui embaixo nos comentários e eu volto aqui para responder suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau!